Olá, produtor! Agora que a gente já falou sobre todos os cuidados necessários que você precisa para se ter uma boa lavoura de café, chegou a hora de falarmos sobre a colheita. Nesta aula de gestão de produção. Vamos começar? Esse é, sem dúvida, o momento mais aguardado pelos produtores. Afinal, é nessa etapa que a gente vê o resultado concreto do trabalho do ano todo. Tudo aquilo que você fez durante o desenvolvimento dos frutos, ainda nas árvores, ajuda o seu café a alcançar o seu potencial máximo de qualidade. E a forma como você lida com o seu produto durante e após a colheita pode fazer você manter ou perder essa qualidade. Por isso, é muito importante ter atenção e cuidado nesses momentos. Um trabalho bem feito pode resultar em lotes de café de alta qualidade, que podem ser vendidos com preços mais altos e aumentarem a rentabilidade da sua produção. O ponto da colheita e o índice de maturação influenciam diretamente o rendimento e a qualidade do café. Tecnicamente, a colheita só deveria começar quando os cafeeiros estiverem com pelo menos 80% dos frutos maduros. Mas como se faz para determinar o ponto ideal para o início da colheita? É simples. Você precisa dar uma volta pelo talhão e escolher um pé que melhor represente a maturação média das plantas dessa área. Não escolha uma planta totalmente madura e nenhuma totalmente verde. Tem que ser uma que represente o estado da maioria. Depois de achar esse pé, que representa bem o talhão, se faz a derriça total da planta. Com os grãos colhidos, você deve misturar tudo para homogeneizar e retirar dessa amostra 1 litro de café desses frutos. Depois, você separa esses grãos por estágio de maturação e conta a quantidade de frutos cereja, verdes e secos. O ponto ideal de colheita está relacionado ao percentual de frutos verdes. Geralmente, recomenda-se que os produtores comecem a colheita quando a proporção está em torno de 15% de frutos verdes. E aconselha-se que ele jamais comece quando esse percentual estiver acima de 25%. Mas isso é uma sugestão e não uma regra. Cada produtor precisa avaliar o que vai funcionar melhor para a sua condição. Na hora da colheita, você também precisa ter cuidado para evitar alguns defeitos nos frutos que diminuem a qualidade do café, como os grãos conhecidos como PVA, pretos, verdes e ardidos. Os grãos pretos são aqueles que permaneceram muito tempo no pé e já passaram do estágio ideal de colheita, ou os que estavam em contato com o solo, o que afeta o seu aspecto e qualidade final da bebida. Os verdes são os grãos que não atingiram seu estágio ideal de maturação. Colher com altas porcentagens de verdes significa uma secagem mais lenta e uma colheita mais cara, com mais defeito e catação, resultando em um café de menor qualidade e valor. Já os grãos ardidos são aqueles que passaram por algum tipo de fermentação indesejada, que pode ser causada por micro-organismos enquanto os frutos ainda estavam no pé, ou durante o processo de secagem, quando os grãos ganham uma coloração marrom em diversos tons. Eles também prejudicam a qualidade final da bebida. Existem 3 modalidades de colheita: a manual, a semi-mecanizada e a mecanizada. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A colheita manual pode ser feita de 2 formas: derriça ou colheita seletiva. Na derriça, você retira os grãos todos juntos de uma vez da planta independente do estágio de maturação. Estende-se um pano, devidamente higienizado, sobre os pés de café onde eles irão cair. Já a colheita seletiva é quando você recolhe manualmente somente os grãos maduros. Desse jeito, você garante mais qualidade para o café, porque os grãos danificados ou verdes não vão se misturar com o restante da colheita. Mas talvez seja necessário que você colha os frutos mais de uma vez na mesma área. Na colheita semi-mecanizada, a gente usa o derriçador mecânico, também conhecido como mãozinha, que ao entrar em contato com os galhos, desprende os grãos do pé. Isso faz com que a colheita seja feita da forma mais rápida, mas da mesma forma que na derriça manual, todos os grãos são colhidos juntos, maduros, seco e verdes. Tanto na derriça como na colheita semi-mecanizada, você vai precisar separar os frutos no final do processo. Para isso, um bom equipamento é o lavador de café. A colheita mecanizada surgiu como uma alternativa para dar mais agilidade à colheita e suprir a falta de mão de obra no campo. Nessa modalidade, usa-se máquinas de grande porte, as colhedoras de café. A principal vantagem de usar esses equipamentos é o alto rendimento. Em grandes propriedades, essas máquinas se tornam indispensáveis para fazer a colheita dentro do calendário agrícola. Por outro lado, a desvantagem é o alto custo das colhedoras. Mas no longo prazo, esse investimento pode compensar. Além disso, o mercado tem oferecido diversas facilidades para aquisição, como consórcios, por exemplo.
É muito comum também um grupo de produtores comprar uma máquina em conjunto. Dessa maneira, o custo de aquisição da colhedora se divide entre um número maior de produtores. Na hora de escolher qual modalidade de colheita usar na sua propriedade, você deve levar em consideração 3 fatores: tempo, custos e qualidade do produto. Em relação ao tempo, a colheita manual seletiva é a que demanda mais tempo, já que os grãos são colhidos um a um e a colheita mecanizada é a que demanda menos tempo. Porém, é importante ficar atento, porque colher uma grande quantidade de café rapidamente pode representar um desafio. Afinal, você vai precisar de um terreiro com tamanho suficiente para comportar a quantidade de café colhido. Quando você não tem todo o espaço do terreiro necessário, você pode acabar amontoando os grãos de maneira incorreta. Isso pode acabar resultando na fermentação e surgimento de mofo. Então, dependendo do tamanho da sua lavoura e da topografia da área a ser colhida, pode valer a pena você usar mais de uma modalidade de colheita para equilibrar esses aspectos. O fator custo é, sem dúvida, uma das grandes preocupações de todos os cafeicultores, porque isso pode definir a viabilidade econômica do seu negócio. E a gente sabe que, muitas vezes, a colheita chega a representar mais de 50% dos custos de produção. A colheita manual seletiva pode demandar muitos trabalhadores e altos custos de contratação e regularização. Fora isso, nem sempre é fácil conseguir a mão de obra necessária de uma só vez. Esses fatores geram um risco de atrasar a colheita e fazer com que você perca o café ainda no pé, o que seria um grande prejuízo para o negócio. A colheita mecânica também envolve custos altos, mas eles estão mais relacionados à aquisição das máquinas. No entanto, como eu já comentei, você tem que levar em consideração que esse custo é um investimento para modernizar a sua infraestrutura e que ele vai ser diluído nas operações ao longo dos anos. Por fim, quando a gente fala de qualidade do café, a colheita seletiva é a modalidade que mais contribui para você ter um bom produto final, já que você escolhe apenas os frutos maduros para serem colhidos. Mas isso não significa que as outras modalidades de colheita não entreguem um excelente café. Afinal, para ter um produto de qualidade, você precisa usar grãos que estejam no pico da sua maturação. Isso também pode ser feito utilizando outros métodos de colheita, com um planejamento bem feito. Para garantir uma boa qualidade do seu café, alguns cuidados durante a colheita são muito importantes. É recomendado, por exemplo, que o café colhido seja levado no mesmo dia para o processamento, porque deixar ele muito tempo no campo pode causar fermentações indesejadas, que além de comprometerem a qualidade da bebida, podem prejudicar a segurança alimentar do lote. A fermentação do café que fica na lavoura depois da colheita pode ser acelerada dependendo do grau de umidade dos frutos e da temperatura e umidade relativa do ar do ambiente. Dias mais quentes e úmidos favorecem a fermentação. Se você precisar ensacar o café na lavoura para levar ele até o processamento, evite usar sacos plásticos sem ventilação, que também favorecem a fermentação indesejada. E nunca reutilize sacos plásticos de fertilizantes e outros insumos para esse fim, porque isso pode contaminar o café e é muito perigoso para a saúde das pessoas. Também não é indicado misturar os grãos de varrição, frutos brocados ou que caíram no chão durante a colheita com outros grãos, mesmo aqueles de menor qualidade. Antes de começar a colheita, faça a limpeza de todos os equipamentos e estruturas que você vai usar nesse processo, das carretas de transporte até os locais de processamento, terreiro e equipamentos de benefício. Esses cuidados evitam que restos das safras anteriores, resíduos de animais e insetos e outros materiais contaminem o café recém-colhido. Faça essa higienização também no término da colheita. Todos esses cuidados ajudam a prevenir o desenvolvimento de ocratoxinas, que são toxinas produzidas por fungos do gênero Aspergillus e Penicillium. Mesmo em pequenas quantidades, essas toxinas podem prejudicar a saúde humana, já que têm potencial de causar câncer. As principais causas do aparecimento de ocratoxina no café são o contato direto dos frutos com o solo, a reumidificação dos grãos, a falta de revolvimento ou pilhas muito altas de café no terreiro, más condições de armazenamento e condições climáticas favoráveis aos fungos. Como você pode ver, a maioria das condições que favorecem o surgimento de ocratoxina podem ser controladas com cuidados e medidas básicas de prevenção. Na próxima aula, eu vou falar sobre cuidados na pós-colheita. Até lá!